A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. No capítulo 9, do versículo 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João Batista aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Meus irmãos, ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube. Estamos já na sexta-feira, depois das cinzas. Iniciamos a quaresma no dia 14, que foi o dia na quarta-feira de cinzas, e agora, durante esse tempo, nós vamos ter os evangelhos de acordo com os tempos que nós estamos vivendo. E aqui tem essa pergunta dos fariseus, a Jesus: por que nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? A pergunta está sendo feita logo depois da boa refeição em casa de Mateus. Mateus era cobrador de impostos e convidou também os seus colegas, e os cobradores eram considerados pecadores públicos, e outros trouxeram também os fariseus e mestres da lei, estavam todos participando, e eles começaram a observar que os discípulos de Jesus não observavam a lei do jejum. Nós estamos justamente na quaresma, e há uma tradição da gente jejuar, de a gente fazer abstinência da carne. Só que nos nossos dias a Igreja Católica escolheu somente no ano 2 dias de jejuns: a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Mas no tempo de Jesus havia, às vezes, eles jejuavam um mês inteiro. Como também o islamismo tem essa prática, o judaísmo. E nós certamente vamos ouvir o que Jesus está dizendo. Jesus respondeu a essa pergunta sobre o jejum da seguinte maneira: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Uma linguagem figurativa, mas muito significativa. Jesus é o noivo, Jesus é o Messias esperado, só que ele já está presente no meio de nós. Justamente nós iniciamos a quaresma com aquela expressão que Jesus usou no início da sua pregação: convertei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus está entre nós, ele é o noivo. Se ele está, não há necessidade de jejuar. Mas Jesus foi mais adiante e disse: agora, no dia que tirar o noivo, aí sim, aí a gente precisa jejuar. Essa expressão que Jesus usou se aplica tanto à hora da sua paixão como da sua morte na cruz, até
após a ressurreição. E nós estamos vivendo esses dias depois da ressurreição. E por isso que a igreja nos convida a um tempo de disciplina espiritual, a um tempo de prontidão, de estarmos atentos, vigilantes, aguardando a vinda de Cristo Salvador, porque Ele prometeu que vai voltar. Então, o que Jesus quer dizer? Que a gente tem que observar o que é que diz o profeta Isaías. O profeta ouviu a Deus, ele está falando em nome de Deus. E Jesus vai justamente resgatar o significado do jejum que agrada a Deus, que a gente encontra em Isaías. Se você tomar Isaías 58, diz assim: por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamais a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Aí sim brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Então, meus irmãos, não precisam de nossas palavras. Basta nós ouvirmos o que Deus está falando. Romper as amarras da injustiça, desfazer as correntes da canga, repartir o pão com quem tem fome e hospedar em casa os pobres sem abrigo, vestir aquele que se encontra nu e a gente não se fechar diante daquele que procura a nossa acolhida. A campanha da fraternidade está dizendo que nós somos irmãos e que Deus vem para salvar a todos indistintamente. E um dos sintomas de nossa sociedade hoje, eu queria trazer aqui essa expressão do autor de um artigo sobre a campanha da fraternidade, quando ele diz que estamos transformando o diferente, o divergente e o oponente em inimigos, para podermos dar aso ao nosso desejo de eliminá-los. Isso não é cristianismo, isso não é evangelho, isso não é jejum, isso não é preparação para a Páscoa. Portanto, está feito o convite para uma reflexão mais profunda. Nós temos que fazer o jejum interior, aquele que nos revoluciona lá por dentro, que é o que está ofendendo a humanidade, é o que sai de dentro do homem, os seus maus desejos. Oremos.
Nós vos pedimos, Senhor, inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas capítulo 9, do versículo 22 a 25. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.